Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, mais uma oportunidade para cultuar o Senhor, mais um culto de ceia, mais um mês para a honra e glória do Senhor Jesus. E no mês de outubro é um mês que nós separamos para falar, para nos aprofundar, para reforçar os pilares que a igreja Somos Filhos crê, os valores e os princípios na qual a igreja Somos Filhos se move. Pastor, por que isso é importante? A importância disso é entender se a igreja Somos Filhos é uma igreja bíblica, se é uma igreja que está olhando para a palavra do Senhor, se é uma igreja que se inspira e se move segundo a palavra do Senhor. E o nosso objetivo durante esse mês é apresentar, através dos cultos, através das mensagens, os valores bíblicos, aquilo que a igreja crê e como ela se move. E no dia de hoje eu quero falar a respeito de uma igreja cristocêntrica. Abra a palavra do Senhor juntamente comigo no livro de Lucas, capítulo 12. Talvez você não ouviu ou nunca ouviu falar desse termo. Talvez o pastor Felipe falou poucas vezes a respeito disso, de forma clara. Para o pessoal de louvor, isso já é mais comum. O pastor Felipe falar de cristocêntrico, o Romo está cansado de me ouvir falar a respeito disso. Que a igreja Somos Filhos é uma igreja cristocêntrica, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso na luz da palavra e no texto que nós iremos ler aqui. Lucas 12, nós iremos ler do verso 13 em diante. E disse-lhe uma pessoa da multidão: Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E Jesus propõe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si, dizendo: O que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come e beba. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém? Lucas no capítulo 12, um texto rico em suas aplicações, rico nos exemplos, rico no contexto. Então, dentro do capítulo 12, você vai ter várias mensagens separadas. E no capítulo 12, Jesus, ele está preocupado de ensinar os seus discípulos acerca dos fariseus que estavam disseminando, tinha uma cultura ali, uma falsa religiosidade. A preocupação de Jesus no início do capítulo 12 é sobre proteger os discípulos, é sobre um alerta, é sobre uma cultura que estava impregnada dos fariseus com a sua influência, ou melhor dizendo, a sua má influência. De fato, eles poderiam contaminar os discípulos. E neste contexto, Jesus
vai falar a respeito do fermento, falando que um pouco deste fermento, um pouco desta influência negativa era suficiente para levedar toda a massa. E a palavra do Senhor nos diz, se você continuar lendo o texto, que Jesus ele vai fazer uma transição. E essa transição acontece de forma abrupta, quando Jesus é interrompido no meio da multidão, por um homem, que no meio do discurso de Jesus, ele fala: Jesus, fala para o meu irmão aqui, que ele tem que dividir a herança comigo. Imagino eu, Jesus no maior papo sério com os seus discípulos, e esse homem atravessa o discurso com as suas necessidades pessoais, com a sua necessidade, ou melhor, os seus problemas familiares. E o texto nos diz que Jesus se recusa a responder. Mas ao mesmo tempo que Jesus se recusa a responder, essa situação vai trazer luz a um entendimento na qual Jesus vai continuar o texto ensinando. Jesus, a partir deste momento, ele dá uma pausa e ele chama a atenção dentro deste contexto. Jesus não responde o moço, mas Jesus abre o entendimento, traz luz àquilo que estava acontecendo. E ele vai nos dizer no verso 15: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Avareza, pastor, o que é avareza? Avareza é a sede insaciável de uma quantidade cada vez maior de algo que acreditamos ser necessário. Avareza é esse desejo desenfreado de consumir. Quando nós olhamos na sociedade na qual nós vivemos nos dias de hoje, mas se nós olhássemos para trás, nós iremos ver isso se repetindo, e se repetindo, e se repetindo, que todas as guerras, os conflitos, as brigas, divisões, as disputas, invejas, ódio, todas elas têm a mesma raiz, têm o mesmo ponto de partida, que é a cobiça, que é a avareza, é o desejo de poder. Ninguém entra em guerra, não deseja o poder. Estamos vendo isso recentemente agora entre Ucrânia e Rússia, uma briga por poder. E esse ponto de vista de Jesus trazendo aqui a respeito da avareza, a respeito da cobiça, é o que hoje, comum nos nossos dias, nós iremos ouvir falar de materialismo. Nós iremos ouvir falar a respeito de um conceito que já é difundido no meio da sociedade. Hoje nós vivemos em uma sociedade materialista. Isso é um fato, não é mais uma teoria, já não é mais um conceito, é uma realidade. E esse materialismo invadiu as igrejas. O materialismo do mundo, o materialismo social invadiu a igreja. E com isso, as necessidades do homem passou a ser a prioridade. A busca pelas conquistas, pelo sucesso, a busca em saciar as necessidades humanas, acabou ofuscando o evangelho. As igrejas pararam de falar de um verdadeiro evangelho para dar lugar a uma busca pela necessidade material. O homem, ele é o centro. Eu brinquei aqui pela manhã e vou repetir. Hoje eu não sei como que é, mas na minha época, que não é tanto tempo assim, você pegava os livros de história na escola, e se não fosse na capa, em alguma sessão você ia ver um homem seminu, dentro de um círculo casado.
Esse é o símbolo que apontava por um conceito ainda de ele era o centro da sociedade. Aonde o homem, ele passa a ser, o mundo vive em função do homem. O mundo, ele se desenvolve para suprir a necessidade do homem. Todas as coisas vai convergir na necessidade humana. E de forma sutil, nós nos deparamos então com uma igreja cada vez mais centrada no homem. Pastor, nós somos uma igreja cristocêntrica. E ao contrário disso, meu irmão, é uma igreja antropocêntrica. E vai ter a sua origem na ideia da antropologia, onde o homem, ele é o centro. Uma igreja aonde, irmãos, as necessidades do homem, ela acaba sendo suprida nas nossas reuniões. Aonde as mensagens ensinadas, ministradas, é sobre satisfazer as nossas necessidades. É aquela mensagem sobre como Deus quer entregar as bênçãos dos céus para cada um de nós. É uma mensagem que massageia o nosso ego. É uma mensagem de quase autoajuda. É uma mensagem doce. É uma mensagem que eu brinquei com uma frase de manhã, não vou brincar agora. É bradado aqui do altar, é dito durante o período da mensagem que você é o centro de todas as coisas. Alguns dizem até mesmo que você é o centro do coração de Jesus. Mentira. Nós não somos. Ao contrário disso, uma igreja cristocêntrica, preste atenção, a Somos Filhos, ela é uma igreja cristocêntrica. Eu estou trazendo um exemplo de uma igreja antropocêntrica, que o centro é o homem. Algumas pessoas vira e mexe, me encontram no corredor, falam assim: pastor, culto de ceia, o senhor tem que falar de amor, alegria, festa nos céus. Aí a minha resposta é: vai no YouTube, dá uma gugada lá e coloca mensagem de amor, e você vai encontrar, porque aqui nós vamos pregar o evangelho puro e verdadeiro. Mas sabe, meu irmão, eu brincava, acho que foi com a Mari, e eu falei assim: olha, ela falou assim, chegamos na vigília ontem aqui, e ela parou 30 segundos do meu lado, e eu liberei uma palavra para ela. Ela falou assim: Jesus, eu vou sair de perto. 30 segundos já comecei a apanhar. E aí, conversando com ela, eu falei assim: amanhã, a palavra que o Senhor ministrou no meu coração é explicar para a igreja por que nós apanhamos tanto. Talvez tenha essa percepção, fala: Senhor Jesus, não escapa um domingo. Talvez se mudar o pastor ainda dá uma aliviada, mas se for o pastor Felipe, não tem escape. Mas na verdade, se for a Débora, então, sangue de Jesus tem poder. Ela bate suave, leve, igual ela corrige os meninos, tranquila, plena, não esboça a reação. Mas sabe por que isso, irmãos? Porque nós somos uma igreja cristocêntrica. É isso que talvez muitos de nós temos dificuldade de entender. Talvez você está chegando na igreja Somos Filhos, você está conhecendo a igreja Somos Filhos. Você fala assim: mas pastor do céu, o que está acontecendo? Parece que não é a mesma Bíblia que vocês pregam aqui. Mas sim, irmãos, é a mesma Bíblia, interpretada de uma forma cristocêntrica. Pastor, o que é então uma igreja cristocêntrica? É uma igreja onde Jesus é o centro, aonde o evangelho é o centro, aonde a vontade do Senhor é supremo,
aonde a palavra de Deus, existe um termo que a gente usa nas empresas, é top down, e significa o quê? Falou, faça. Talvez você ouviu, recebeu um comando do seu chefe, seu gerente chegou e falou: olha, o chefe Mor pediu para você fazer isso. Aí você fala: mas não faz sentido. Ele falou assim: então, mas é top down, só faça, nem pense. E quando nós falamos do evangelho é sobre isso. O evangelho cristocêntrico, não há espaço para a democracia. Hoje nós vivemos o dia de uma democracia. Você foi lá, para aqueles que não se preparou para o voto, pegou o primeiro santinho que apareceu ali, foi lá, digitou, fez a parte de cidadão, não vamos entrar nesse mérito, votou lá, isso é democracia. Você colocou a sua opinião acerca de algo, você opinou, falou: olha, eu acredito, de forma consciente, racional, como um cristão, servo de Deus. Você lá votou consciente, que acredita que o melhor para Sorocaba é o fulano de tal, é o Beltrano. Isso é democracia. No evangelho não tem democracia. Numa igreja antropocêntrica existe democracia. Nós, como diz o pastor Claudemir, a gente fica bem sudinho com Deus, e aí Deus vem e nos mima. Ele vem com aquela mensagem: uau, olha, o Senhor está colhendo as suas lágrimas. O Senhor, não, irmãos. No evangelho cristocêntrico não existe democracia. Existe servos do Senhor, pessoas apaixonadas por Jesus, pessoas que entregaram a vida para Jesus. Como Paulo diz: sou escravo de Cristo, me coloco por escravo. Isso porque, irmãos, quando nós falamos de um evangelho cristocêntrico, Jesus, ele é o centro da religião. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 18, a palavra do Senhor diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Evangelho cristocêntrico, existe uma urgência, preste atenção. No evangelho cristocêntrico, no evangelho que aponta para Cristo, existe uma urgência: que as pessoas sejam salvas. E o texto que nós acabamos de ler nos revela exatamente isso. O propósito de Jesus religar uma humanidade distante do Senhor, uma humanidade que não merecia, uma humanidade que estava longe, condenada. Ele nos transportou das trevas para o império de luz, pela sua misericórdia, pelo teu amor, pelo sangue de Jesus. Não foi mérito nosso, mas Ele nos amou primeiro. Um evangelho verdadeiro, irmãos, não há espaço para os nossos desvaneios. Desculpe, mas não há espaço, irmãos, para nós falarmos de um evangelho diferente disso que nós estamos pregando. Paulo vai nos dizer em Gálatas capítulo 1: qualquer coisa diferente disso é maldição. Qualquer outro evangelho que não seja Cristo morto, ressurreto, para salvar uma humanidade distante de Jesus, é maldição. Não existe um evangelho intermediário, não existe mensagens de autoajuda. Muitas pessoas irão te chamar de radical, meu irmão,
Quando você vive esse evangelho que nós pregamos, as pessoas vão te chamar de radical. Você começa a ficar meio xarope, você começa a ficar meio... E não um xarope no sentido de você ficar, não, vem cá, deixa eu te falar da Bíblia. Não, vem cá. Não, não é sobre isso, irmãos. Não. Mas nós começamos a viver a palavra conforme ela está escrita. Nós não procuramos versículos que vá nos satisfazer, ou versículos que sirva para desviar um pouco o foco, para que a gente consiga adaptar as nossas vontades. Afinal, pode beber, não pode? Versículos que vêm para dar aquela ajudadinha, sabe, fora do contexto. Não, irmãos. Quando nós começamos a permitir que Jesus, Ele seja o centro da nossa vida, se prepare para Ele mexer na sua estrutura. Jesus vai mexer com a sua religião. Jesus vai mexer com a sua estrutura familiar. Jesus vai mexer com as suas tradições. Aqueles que são mais apegados a tradições, eu aprendi do meu avô, que meu avô passou para o meu pai, que meu pai passou para o meu irmão, que meu irmão passou para mim. A família inteira cresceu desse jeito, nós somos assim. Tudo bem, essa é a sua cultura, mas não é a cultura dos céus. Nós precisamos entender isso. E quando nós vivemos o evangelho cristocêntrico, as nossas vontades não faz sentido, não cabe mais. E isso vai mexer, irmãos, com quem nós somos. Quando eu me encontrei com esse evangelho, irmãos, cá entre nós não foi fácil. Pense em alguém cheio de verdade, cheio de opinião, louco para entrar numa confusão, sempre com um porquê, sempre para dar uma resposta, cheio de tradições, cheios de simbolismo, misticismo. E aí se deparamos, irmãos, com a palavra pura e verdadeira. Aí a gente dá aquela coçada na cabeça e fala: Jesus, mas aonde está isso que eu aprendi a vida inteira? Deixa eu contar isso para vocês. Primeira ceia, nós ministrar, nós somos filhos. 20 de outubro de 2019 começa o primeiro culto numa garagem. Próximo já era a ceia. Vamos para a ceia. A irmã Suzana falou: pastor, é a ceia. Eu falei: Jesus, é a ceia. Eu falei: vamos ministrar a ceia. E eu sempre como auxiliar, né, irmãos? E o auxiliar, ele está tranquilão ali na mesa, né? Ele está mais de boa, a gente pega eles de susto aqui, mas então, a gente não está preparado ali, a gente está ali, orando, intercedendo. E eu falei: bom, agora eu vou ter que ministrar a ceia. E aí, pastor Claudemir, eu fui lá no texto base da ceia, abri o texto da ceia, e comecei a meditar na palavra do Senhor, e de repente eu parei no texto, eu falei: meu Deus, cadê a parte que fala que quem tem pecado não pode ceiar? E eu cacei, hein, pastor? Aquilo foi me dando desespero. Eu falei: Jesus, deu muito ruim. E as crianças? Não tem também. E quem não é batizado nas águas? Também não tem. Não tem. Não tem. Não existe. Fui ministrar a ceia, com essa palavra reveladora no meu coração, depois de 20 anos. Pastor Tiago sentado assistindo o culto. Falei: meu irmão ficou louco, ficou doido, pirou, doido. Aonde já se viu? Sabe o que eu estou dizendo, irmãos? Que muitas vezes nós vivemos exatamente situações como essa, situações místicas, costumes, tradições que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. A igreja Somos Filhos, ela preza pela palavra, aonde Cristo é o centro. Mas pastor, não dá para aliviar um pouco de vez em quando? A cada 2 cultos, dá uma equilibrada?
Põe o pastor Tiago, faz um musical num domingo, no outro a gente dá uma pegada um pouco mais pesada, no outro vem que nem High School Music. Não pode, pastor, fazer um negócio diferente, sim, dá para ficar leve, né? Porque vem visitante na igreja, o visitante não vai querer voltar mais. Presta atenção. Jesus, ele morreu anunciando esse evangelho. Por anunciar essas verdades, Jesus foi morto. Os apóstolos foram perseguidos, mortos, decapitados, cerrados ao meio, lançados na ilha de Patmos para morrer, depois de ser jogados sobre um caldeirão de óleo quente, numa ilha cheia de serpentes para a morte. Outros apedrejados, presos, açoitados. Então, meu irmão, não dá. Não dá para pregar algo diferente do que a palavra do Senhor nos ensina a pregar. Uma verdade pura e verdadeira. Um evangelho que mexe conosco. Um evangelho onde Jesus é o centro da nossa vida. Os discípulos no caminho de Emaús, voltando após a crucificação de Jesus, dois discípulos caminhando tristes, conversando sobre a situação. Agora acabou, vamos embora. E Jesus aparece para eles. Eles não identificam Jesus, vão até a casa de um deles, entram na casa e vão comer. O estranho, Jesus, entra na casa junto. Imagine você, me convida para tomar um café na sua casa, fica a dica. E aí eu chego nessa casa, você senta, eu vou até o seu armário, abro o armário, preparo o café, sirvo a mesa. Não faz sentido isso. Eu sou o visitante, certo? Essa é a lógica. Não, para Jesus não. A palavra do Senhor diz que ele entra na casa, ele reparte o pão, e no repartir do pão, os olhos se abrem. Aqui há uma ilustração clara de Jesus sendo o centro. Meu irmão, entenda algo. Talvez na sua caminhada com Cristo, você, sem perceber, você se tornou o centro. Sem perceber. Talvez sem perceber, você se colocou numa condição de macho alfa, e aonde as decisões de Deus passam pelo crivo chamado sacerdote da casa. E usa a palavra do Senhor para isso. Passa por mim, e aí eu decido se de fato essa palavra é para nós, mulher, ou não. Hoje a palavra veio dura, pesada demais. Pastor, eu passo. Na próxima a gente avalie se Deus está falando conosco. Eita glória, falou de emprego, carro novo. Aqui não vai acontecer isso, né? Mas tá bom. Essa eu vou deixar passar, Senhor, porque essa é bênção e Deus é um Deus próspero. Sabe, irmãos, e nisso está falando que você é o centro. Quando você convidar Jesus para ser o centro, preste atenção, é desconfortável. Chamar Jesus para o centro é você sair do centro. Dá licença, está atrapalhando. A câmera está aqui? Então, dá licença. Fica aí. Ele vai tirar você do centro. E isso aqui não é romântico. Isso é desconfortável.
Porque as decisões não são mais suas, a decisão é dele. E aí ele vai mexer aquilo que nós muitas vezes não queremos que mexa. Pastor, em algumas coisas o Senhor não precisa mexer. O Senhor podia só falar da parte espiritual e mais nada. As finanças eu cuido, eu sou um bom administrador. Ou da educação dos meus filhos, cuido eu. Ou na área profissional, eu já fui para a faculdade, eu procurei um headhunter para me ser suporte na minha carreira profissional, pastor. Está tudo certo, isso aí está resolvido. De novo, você voltou para o centro. O convite nessa noite é para que Jesus seja o centro da sua vida. Essa igreja prega Jesus como centro. E o convite para cada um de nós é que Jesus seja o centro da nossa vida. É convidar Jesus para todas as ações, para todas as decisões. É você chamar a sua esposa, sentar na mesa com os seus filhos e chamar Jesus para a mesa. É Jesus estar na mesa com vocês. É Jesus fazer parte da nossa vida após culto. É Jesus nos tornar pessoas melhores. Meu irmão, não entenda mal quando eu digo que você precisa melhorar. Porque até você morrer, até que eu morra, Felipe, eu preciso melhorar. Até eu morrer, Jesus, Ele vai expulsar do Felipe todas as minhas vontades. Não interprete mal quando eu falo isso. Até que eu morra, as minhas vontades vão ter que deixar de lado. E se eu não permitir que isso aconteça, eu estou negando a Jesus. Eu estou chamando Jesus para fazer parcialmente parte da nossa vida. E não é sobre isso a palavra do Senhor. Pelo contrário, a Bíblia diz que Cristo morreu a nossa morte para que nós vivamos a vida dele. É uma mudança completa. Por isso que é tão emblemático, por isso que é tão difícil ouvir essa palavra cristocêntrica. Porque parece que todos os dias você está errado. É isso. Todos os dias nós estamos errados. Eu converso com alguns líderes e falo assim: nossa, pastor, mas você nunca fala que eu estou certo. Eu falei: não, você acerta, mas dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. Sabe por que dá? Porque o Evangelho nos transforma dia após dia. Eu ando com alguns camaradas que aqui estão há um punhado de anos, irmãos. Você olha o Léo assim hoje, bonito, forte, viçoso. Você acha que era sempre assim? Você acha, irmãos? O Morales, o maior pecador entre nós. Quando eu comecei a andar com o Morales, ele tinha cabelo ainda. Natan, Mari, Lauren, Arruda, Paulo, Paulinho, olha, chamava de Paulinho, 2 metros de altura, Paulinho. Mas sabe por que eu estou falando isso? Isso que eu quero que você entenda. Essas pessoas estão caminhando com Cristo. E eu, como um pai olhando de fora, você consegue ver a evolução das pessoas andando com Cristo. Talvez a pessoa não tenha essa percepção que ela está mudando, que ela está melhorando, que ela está sendo uma pessoa melhor.
Mas quando nós estamos expostos a Cristo verdadeiramente, quando nós permitimos Cristo entrar na nossa vida, haverá mudança. Pode ficar tranquilo, você não precisa pegar um manual de regras. Se Cristo está no centro, meu irmão, eu te dou 2 semanas para você voltar a chorar me engano. Pastor, Deus o livre esse negócio de discipulado. Você já conversou com a Tati? Você já parou para conversar com o pastor Tiago? Nos corredores da igreja? Acho que esse docinho desse musical aqui, vocês acham que esse docinho? Pergunta para o Ivan Milton. Pergunta. A Mari. Mas sabe o que é, irmãos? É o evangelho nos espremendo. Não são pessoas melhores, mas são pessoas, irmãos, que todos os dias o evangelho cravando em nós essa verdade. A minha oração é para que você permita Cristo ser o centro da sua vida. É para que você entenda que não existe meio termo. Ou você entrega a sua vida a Cristo, ou Ele não vai mexer em nada. Pastor, estou há 20 anos e não vejo mudança na minha vida. Chama Jesus para o centro e nós conversamos daqui a um mês. É um desafio que eu te faço. Põe Jesus no centro. Você vai ver o negócio mudar. Não tem jeito, irmãos. Porque é isso que Ele vai fazer. O que Ele disse para os discípulos quando Ele está encerrando a última mensagem? Ele falou: olha, eu não vou revelar todas as coisas para vocês, porque vocês não estão prontos. Mas eu vos enviarei o Consolador, e Ele vos ensinará todas as coisas. Aquilo que há de ser revelado, Ele há de revelar. Vocês não estão prontos ainda. É que nem uma criança crescendo. E aí, conforme você vai crescendo, o Senhor vai te revelando algumas coisas novas. Por quê? Porque houve maturidade, houve crescimento. E aí o Senhor vai te dando coisas novas. O Senhor vai te liberando. E aí você começa a compreender algumas coisas. Você fala assim: nossa, já teve aquela percepção de falar assim: nossa, se isso fosse há 5 anos atrás, foi tanta coisa diferente. Mas não dava, porque 5 anos atrás você não tinha amadurecido o suficiente. Mas quando Jesus ele começa a entrar, irmãos, e nós entendemos isso, entendemos que é um tratar de Deus, permitimos que Ele nos trate, que Ele nos ajude, que Ele nos quebre, que Ele derrube os altares. E a gente entende isso, irmãos, a gente vai amadurecendo, a gente vai caminhando, a gente vai entendendo. Assim, puxa, alguns anos atrás jamais teria tido essa atitude. Hoje eu tenho uma outra compreensão. Isso não é mérito seu, é mérito do Espírito Santo trabalhando em cada um de nós. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, você está melhorando, você está se tornando uma pessoa melhor. Pastor, isso aí é ajuda agora, hein? Não, isso é o Evangelho. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, você vai se parecer com Cristo Jesus. Ele vai levar a transformar a nossa mente para parecer com Cristo Jesus. Você precisa se parecer com Cristo Jesus. Olha para esse irmão, vê se ele parece com Cristo Jesus. Para aqueles que são mais íntimos, falar: eu conheço a sua nudez, parceiro. Marido e mulher, né? Eu conheço, eu te conheço. Depois você afia ele na sua casa. Mas você precisa parecer com Cristo. E só quem vai fazer isso conosco é a palavra do Senhor verdadeiramente sendo ministrada aos nossos corações. Uma palavra cristocêntrica, de um Deus Pai que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê. Jesus se moveu em relação a você, não por mérito, mas Ele te amou primeiro. Que Ele seja o Senhor da sua vida, Ele seja o Senhor da tua casa, em nome do Senhor Jesus.